Sabe, existe um equilíbrio perfeito que rege o nosso mundo. Mas e se esse equilíbrio for quebrado, o que acontece? É exatamente sobre isso que a gente vai investigar hoje: a saúde do nosso planeta. Olha, essa frase famosa do Lavoisier, ela nos lembra de uma coisa que é fundamental sobre a natureza, né? É um ciclo perfeito que se sustenta sozinho. Nesse sistema, não existe lixo. A morte de um ser vivo acaba alimentando a vida de outro. É um equilíbrio dinâmico do qual nós, seres humanos, fazemos parte. Pois é. Só que esse sistema todo engenhoso, esse balanço super delicado, ele foi perturbado. E é sobre essa ruptura que a gente vai falar agora. Então tá, vamos entender qual foi esse ponto de virada. Foi ali, a partir de meados do século XX, sabe? O crescimento econômico acelerou de um jeito e a tecnologia transformou tudo. A intervenção humana, movida por interesses econômicos, começou a deixar uma marca profunda e muitas vezes bem destrutiva no planeta. E o que deixa a gente mais frustrado, talvez, é que essa conscientização não é de hoje, não. A gente tem conferências da ONU sobre o assunto desde 1972. Mas na hora H, a ação concreta sempre esbarra na mesma coisa: os interesses econômicos, que acabam pesando mais na balança e colocando o nosso futuro coletivo em risco. Bom, essa quebra de equilíbrio toda, ela aparece de várias formas. Hoje a gente vai focar nas 5 ameaças que são assim as mais urgentes. E o mais importante, elas estão todas interligadas. A primeira delas, e talvez a mais conhecida de todas, é o aquecimento global. De forma bem simples, é o aumento da temperatura média da Terra. A causa principal? A emissão massiva de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, que vem principalmente da queima de combustíveis fósseis. E esse processo se intensificou de um jeito brutal nos últimos 50 anos. E as consequências disso? Bom, é como uma cascata de problemas, uma coisa levando a outra. A gente está falando de padrões de chuva e seca completamente alterados, causando tanto enchentes quanto desertificação. Migrações forçadas de pessoas e animais, falta de alimentos e, claro, o derretimento das calotas polares, que eleva o nível dos oceanos e ameaça cobrir cidades costeiras inteiras. Daí a gente chega na segunda ameaça, que está super ligada à primeira: o desmatamento e a extinção. É bem direto ao ponto. A derrubada de florestas para mineração, para agricultura, simplesmente apaga a casa de inúmeras espécies, levando elas para o desaparecimento total. E a escala disso tudo é de assustar. A gente não está falando de algumas espécies por ano. A estimativa é de que quase 300 espécies desaparecem por dia. Pensa nesse número, 300 por dia. Isso desestabiliza ecossistemas inteiros. Vamos para a terceira grande ameaça, que é a diminuição de um recurso que a gente muitas vezes acha que é infinito: a água potável. A poluição, a má gestão, o desmatamento que acaba com as nascentes, tudo isso está diminuindo a nossa reserva de água doce num ritmo bem preocupante. E é aqui que a gente entende o tamanho do problema. Olha só esse gráfico. Apenas 2% de toda a água do planeta é doce. Mas o pulo do gato está aqui. Desses 2%, a imensa maioria está inacessível, está congelada lá nos polos ou em lençóis freáticos muito fundos. O que sobra para a gente usar, no fim das contas, é uma fração minúscula. E tudo isso nos leva para a quarta ameaça, que na verdade é a raiz de várias outras: o consumismo. É um modelo onde o consumo não é movido pela necessidade, mas pelo desejo, pelo status. E isso cria o que a gente chama de sociedade do descartável, que literalmente devora recursos naturais que não se renovam só para alimentar um ciclo de lucro. E tem uma consequência social nisso que é devastadora. A fonte que a gente analisou diz exatamente assim: países ricos e altamente industrializados geralmente exploram os recursos naturais dos países mais pobres, que, no entanto, não enriquecem com isso. Ao contrário, ficam ainda mais pobres. É um ciclo vicioso de exploração, né? Ok. E o que acontece com tudo que é descartado nessa sociedade? Bom, vira a nossa quinta ameaça: o lixo. Essa quantidade absurda de resíduos contamina o solo e a água com o chorume, e também o ar com o gás metano, que é um gás de efeito estufa superpotente. E aqui no Brasil, os números são de cair o queixo. A gente está falando de 240 mil toneladas de lixo por dia. E pasmem, 76% disso vai para lixões a céu aberto. Mas olha, tem um pinguinho de esperança. A reciclagem de alumínio é um sucesso, chega a 60%. Isso mostra que solução existe, mas o problema geral ainda é gigantesco. Certo. Agora, se a gente juntar todas essas ameaças, qual é o resultado? Qual é o preço de continuar nesse caminho? Os dados globais pintam um quadro bem claro.
Essa imagem aqui resume bem a desigualdade do nosso mundo. Pensa comigo, os países industrializados, que têm só 19% da população mundial, são responsáveis por 85% de toda a produção e consumo. É um desequilíbrio que simplesmente não se sustenta. Então, o ponto crucial é este aqui. Como um todo, a humanidade está consumindo 40% a mais do que a capacidade do planeta de se regenerar todo ano. Em outras palavras, a gente está operando com um cheque especial ecológico que simplesmente não temos como pagar. Para deixar isso ainda mais concreto, vamos fazer um exercício de imaginação. Os Estados Unidos, com só 5% da população mundial, consomem 40% dos recursos do planeta. Agora, imagina, o que aconteceria se o mundo inteiro consumisse nesse mesmo ritmo? A resposta? 6. A gente precisaria de 6 planetas Terra para sustentar esse estilo de vida. Só esse número já mostra a impossibilidade matemática do modelo de desenvolvimento que a gente está seguindo. Olha, diante de tudo isso, é normal sentir uma certa impotência, né? Mas o objetivo aqui não é o desespero, e sim a consciência, porque existe sim um caminho para o futuro. A mudança começa no nosso dia a dia, sabe? Em escolhas que parecem pequenas. Dá uma olhada nesses números sobre o uso da água. A diferença entre lavar uma calçada com mangueira ou com vassoura é de 249 litros. 249. Entre escovar os dentes com a torneira aberta ou fechada, 11 litros. Cada escolha importa. E a responsabilidade é compartilhada. Governos, empresas e cada um de nós. E é isso que nos leva à nossa questão final. O futuro não é uma coisa que simplesmente acontece. Ele é construído pelas decisões que a gente toma hoje. A saúde do planeta, no fim das contas, reflete a saúde das nossas escolhas. A pergunta que fica para todos nós é: qual vai ser o legado que a gente vai deixar?